Fala pessoal, eu sou o Diogo Pires, eu estou aqui nesse canal para trazer para vocês as informações bíblicas. E hoje nada mais é que nós vamos fazer um apanhado geral da Bíblia inteira, tá certo? Nesse panorâmica bíblico que a gente vai fazer hoje. Hoje nós vamos trabalhar um pouco o conhecimento de vocês sobre todos os conteúdos bíblicos, tá certo? Então nós vamos falar de maneira sucinta aqui, rapidamente, tudo que existe de particularidade na Bíblia. E aí, posteriormente, em novos vídeos, nós vamos fazer com que cada um desses assuntos sejam tratados especificamente, tá bom? Mas hoje a gente vai dar só um panorama, já que nós estamos começando o canal, para que você possa entender como a Bíblia funciona, beleza? Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fica por aqui. Vamos lá? Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre panorama bíblico. E aí, a gente vai pegar um texto base que está lá em Colossenses 2:13, que diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Quais ordenanças? As leis de Moisés. Então, ele perdoou essas transgressões e cancelou essa escrita de dívida de que funcionava como aio, que é lá em Gálatas 3, que vai falar sobre isso. Paulo vai falar sobre aio, que funcionou como um tutor de nossas vidas no Antigo Testamento, ou na vida de quem viveu o Antigo Testamento, tá certo? E continuando os versículos, em que nos eram contrária, ou seja, nos levava à morte. Então essas transgressões, ele perdoou porque nos levava à morte, tá certo? E ele as removeu pregando-as na cruz e tendo despojado. Ou seja, quando ele leva a cruz, ele paga essa dívida, E agora o nosso débito seria com ele, mas nós todos sabemos que existe a graça e nós podemos dizer que ele não quer receber esse valor que ele pagou por nós, tá certo? Então ele se despiu, ele colocou de lado todos os seus a sua glória e veio fazer isso por nós, Jesus, que eu estou dizendo, tá? Então os poderes e as autoridades fez dele um espetáculo público triunfando sobre a cruz. Esse triunfando sobre a cruz, ele mesmo, ele grita: está consumado, porque está consumado é um grito de guerra, de que nós vencemos, ou eu venci a morte, ou um grito de glória após vencer uma grande batalha. Se você pesquisar, você vai ver que esse está consumado tem essa conotação, tem essa etimologia a palavra, tá bom? Lógico, no hebraico, não está consumado em português, tá certo? Então você pode estar procurando se quiser. Então vai estar aparecendo aí na edição para vocês uma imagem que vai mostrar essa ordem cronológica que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Então eu vou falar a ordem cronológica do Antigo Testamento e do Novo também, só que no Novo, ao invés de falar a cronologia, eu vou estar falando o que cada texto, o que cada livro, ele traz dentro de si. Eu sempre digo que se você pegar a Bíblia, tudo que você está sentindo, tudo que você está vivendo, está escrito na Bíblia. Tudo que você está passando, se você tem um livro escrito para isso, tem um livro falando sobre esses momentos humanos que nós vivemos, de humanidade, que podem ser resolvidos. Então a Bíblia não é um livro de autoajuda, mas ela te ajuda muito nisso, a viver conforme Jesus pede para que nós possamos viver, tá certo?
Então, eu vou cortar o vídeo aqui para a gente passar para um próximo, eu já vou seguindo, tá bom? Então, bora lá. Ordem cronológica dos livros do Antigo Testamento. Então, nós temos aí ordem cronológica, tá bom? Não tá nessa forma na Bíblia normal, quando você pegar uma Bíblia, tá certo? Gênesis é o primeiro livro na Bíblia, nós lemos, mas, por exemplo, dentro de Gênesis, no capítulo 26, nós temos o livro de Jó. Então, ele é contemporâneo desse período que Moisés escreve, tá certo? Moisés não viveu o Gênesis, lógico, né? É o momento do Gênesis ali, com Abraão, Isaac, então assim, mas esse tempo cronológico, ou seja, o tempo de acontecimento das coisas, Jó vem ali por volta do capítulo 26. Isso são Bíblias, não sou eu que estou falando, Bíblias, por exemplo, de ordem cronológica da NVI e outros materiais vão trazer. Alguns vão trazer antes, alguns vão trazer depois, mas é próximo a esses acontecimentos, tá bom? Nós temos depois Êxodo, e aí o Êxodo e o livro de Levíticos, né, eles estão paralelos, eles estão na ordem paralela de acontecimento, tá certo? Tem aí Números, que é o censo, né, o primeiro censo bíblico, né, e Deuteronômio. Aí Deuteronômio já vai falar depois da morte de Moisés, e algumas pessoas elas sempre se perguntam porque como Moisés escreveu a própria morte. Lógico que não, é lógico que não vai escrever a própria morte, mas outra pessoa com certeza completou essa parte, dizendo o que aconteceu com ele, já que ele, teoricamente, não morreu, né? Porque foi o próprio Deus que fez o sepultamento dele, o levando. Vamos colocar assim, porque ninguém sabe onde ele está enterrado. Tem até o texto exato que diz isso, mas eu não anotei aqui, tá bom? Aí depois vem Josué, pós Moisés, que ele vem como considerado o primeiro juiz, tá certo? O primeiro juiz bíblico dessa era Juízes. E aí, lógico, vem o livro de Juízes, né, que vai ter uma sucessão de autoridades que vão levar esse povo a estar fazendo coisas que os hebreus eles faziam naquela época para dizer que eles estão seguindo a Deus, mas, porém, sempre existia algo de errado familiar que acabava culminando com a dificuldade desse juiz ele prosseguir como autoridade e líder do povo, tá certo? Então vocês vão ver essa repetição de erros de vários juízes. E dentro desses juízes, né, do livro de Juízes, nós temos aí o livro de Ruth, tá certo? A Ruth, ela vem aí falando sobre Boaz e tal, então lembra dessa história, é aí que está Ruth, tá certo? E aí posteriormente, no mesmo sentido da sua Bíblia, também tem lá 1 Samuel e 2 Samuel, tá certo? 1 Samuel vai falar daquela historinha que todo mundo já ouviu, que é, né, o momento em que ele tem o encontro com Eli, ele ouve a primeira vez, ouve a segunda vez, ouve a terceira vez, e aí ele vai falar, se você ouvir de novo, fala, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo te escuta. Então é essa história que inicia aí. Já no segundo livro, né, de Samuel, você vai ter a história de Davi se iniciando ali, tá certo? E dentro desses dois livros, em paralelo, porque a Bíblia, eu estou falando aqui de uma forma cronológica, nós vamos ter Crônicas, primeiro Crônicas, tá certo? Que ela inicia aí no meio de 1 Samuel e ela vai encerrar lá no início de Reis, tá bom?
Mas aí nós vamos ter, dentro de 1 Samuel, nós vamos ter a vida de Saul, tá bom? Nós vamos ter um pouco da vida de Davi, e também, se Davi aparece, nós vamos ter Salmos, tá bom? Em 2 Reis, já dentro também de 1 Crônicas, nós vamos ver a vida de Salomão, tá bom? E aí, Salomão, nós vamos ter os livros que ele escreveu, que é Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, ou Cantares, depende da sua Bíblia, como ela vem, tá bom? E no finalzinho ali de 2 Samuel e começo de 1 Reis, nós também vamos ver algo que aconteceu na Bíblia, que o reino dividido por uma questão de Salomão, um cara que foi muito sábio, mas no final do seu legado, né, do seu reinado, ele acaba se misturando com os deuses das suas milhares, né, as suas 1000 concubinas, as suas quase 1000 concubinas, tá certo? E aí acaba fazendo algumas burradas, e esse reino ele é dividido, que aí fica como 10 tribos em Israel e 2 em Judá, como a maioria de quem já conhece um pouco da Bíblia vai entender, tá certo? Então tem esse primeiro reino dividido. Lá no início eu não falei da época do Egito, porque aí depois a gente vai falar especificamente sobre os assuntos, como eu estou falando, como eu falei no início aí do outro vídeo aí, tá bom? Então agora aqui em 1 Reis, nós temos já no inicinho também, né, de 1 Reis, nós vamos começar com 2 Crônicas, que é paralelo, tá bom? E 2 Crônicas ele encerra em 2 Reis, como vocês estão vendo aí na imagem que está aparecendo, tá bom? E no final de 2 Reis nós temos Lamentações, tá bom? O crédito a essa imagem é todo da internet. Eu peguei do Google, tá bom? Se você colocar no Google ordem cronológica dos livros, está lá, e essa ordem cronológica do Antigo Testamento está correta, tá bom? Eu só estou explicando os acontecimentos dentro dessa imagem, tá bom? Então, como eu falei do reino dividido aí, a gente vai falar também especificamente disso no canal, mas no reino do norte nós tínhamos Amós e Oséias, que aí é só para falar de personagens da Bíblia que estão dentro do reino do norte aí, para você depois se situar nos próximos estudos que a gente vai passar aqui, tá bom? Então, no reino do norte tinha Amós e Oséias, reino do sul, Josiel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque, Jeremias, tá bom? As nações estrangeiras, que aí a gente vê essas pessoas, elas indo até essas nações. Nós temos Jonas, né, Naum e Obadias. Nós vamos falar sobre profetas menores, nós vamos citar isso. Os que ficaram cativos, que são Daniel e Ezequiel, porque exatamente é onde que depois dessa separação aqui de Israel, do reino dividido, né, de Israel e Judá, nós vamos ter o exílio babilônico, né, que durou 70 anos, como vocês estão vendo aí na imagem, e aí nós vamos ter Daniel e Ezequiel. Aí como funciona isso aqui, que é muito bacana a gente entender isso aqui. Jeremias, ele está em Jerusalém, e Ezequiel, Daniel e os nomes babilônicos, né, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles estão na Babilônia, né, Azarias, não vou lembrar agora, desculpa, fugiu agora. Então assim, eles estão na Babilônia, mas na ordem cronológica, isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então Daniel, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles estão na Babilônia, enquanto isso Jeremias
ele está em Jerusalém, vivendo um outro momento, anunciando ao povo algo que eles estão vivendo lá, tá bom? Para encerrar esse vídeo aqui, porque já está 10 minutos aqui, Esdras e Neemias vêm para reconstruir o templo pós o exílio babilônico, tá bom? E Esther está dentro de Esdras, tá bom? O acontecimento aí dos dois estão junto. E nós vamos ter os outros profetas que a gente considera menor, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, dentro desse contexto de Esdras e Neemias. Neemias reconstruindo todo o templo, portas, né, essas coisas, e aí Esdras também fazendo esse primeiro momento, e aí encerra com Neemias reconstruindo, que depois vai ser destruído, mas aí são outros. Então eu vou separar esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou estar falando aqui do Antigo Testamento, e no próximo a gente fala do Novo, tá certo? Então um grande abraço. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ative o sininho aí, porque vai ter muitos mais outros vídeos falando sobre tudo que a gente está dizendo aqui. Como é muito grande, então vou encerrando por aqui, para não ficar um vídeo tão longo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.